Bom dia, boa tarde a todos, bem-vindos por estar aqui. Esta é nossa quarta sessão do curso que temos organizado para o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Paraíba, aqui no Nordeste do Brasil, que intitulamos Transformação, Corporeidade e Afeto na Criação do Conhecimento Acadêmico em Tempos de Crises. A doutora Patrícia Pinheiro e sua servidora coordenamos este curso para oferecer a estudantes e também para compartilhar com todo o público que nos escuta agora aqui na YouTube, com estes meios eletrônicos que são tão maravilhosos. Hoje temos a nossa convidada, a maestra Sônia Maria Neves Bittencourt de Sá, com o título Filosofia e Literatura, a bricolagem na construção do conhecimento e o espaço do diálogo para a liberdade. E vou dar a palavra para a doutora Patrícia, para que ela faça a introdução da nossa palestrante. E tenha um bom dia e vamos estar aqui e nos vemos quando termine. Todo mundo pode também colocar no chat suas perguntas, seus comentários e quando termine a palestra vamos fazer algumas perguntas para a maestra Sônia e assim terminaremos esta sessão. Muito obrigada, bem-vinda, Sônia. Obrigada. A este espaço. Obrigada. Bom, muito obrigada, Maria. Então, vou ter o prazer de apresentar hoje a Sônia Maria Neves Bittencourt de Sá, que é a nossa convidada, né? E a Sônia é formada em licenciatura em Educação Física e tem bacharelado também em Filosofia, ambos pela UNB. Ela tem uma experiência como professora de filosofia no ensino fundamental e médio, de mais de 8 anos, né? E que é esse espaço super importante da sala de aula, né? Que a gente tem também, né? Dessas áreas. A Sônia também é especialista em bioética e mestre em gestão ambiental e também é egressa do PPGA, da UFPB, né? Então tem mestrado em antropologia social. E a Sônia tem a sua paixão pelos seus cachorros e pelo mar, que é uma coisa também que é muito, muito bonita, né, de ver. Sônia, seja bem-vinda e te passo a palavra para a apresentação de hoje. Agradeço a Maria Helena pelo convite, a Patrícia pela essa amabilidade, esse afeto e o voto de confiança em que seríamos capazes de fazer essa conversa para um público, para os alunos que estão aí. Agradeço também a participação do Humberto na ajuda e espero que dê tudo certo. Então, eu vou começar apresentando o trabalho, mas antes eu quero fazer algumas pontuações. Por que eu escolhi esse tema? Eu acho importante colocar a minha posição pessoal da escolha desse tema. Ele é um tema aberto, já que filosofia e literatura não pertencem a uma área específica do conhecimento, mas ela perpassa todas as áreas do conhecimento. Não existe nenhuma área do conhecimento que eu saiba que a literatura não esteja envolvida. E também não conheço nenhuma área de conhecimento, mesmo nas técnicas, que não haja uma pausa para alguma reflexão, algum questionamento, algum pensar mais profundo, até para a gente saber por que nós estamos fazendo, gastando de certa forma a nossa vida nos dedicando a algum projeto, seja ele técnico, seja ele da área humana. Então eu faço essa questão porque nós atravessamos realmente momentos difíceis, sombrios. Eu não acho que talvez seja um momento mais sombrio, porque quem passou por diversas guerras talvez tenha outra imagem do que significa esses momentos sombrios. Mas para um país que essas guerras estavam tão distantes, estavam no nosso continente, que algumas questões relativas a problemas sociais não estão muito perto, então essa sombra ela é diferente dependendo de onde nós estamos posicionados. Mas, de qualquer forma, é um momento de angústia, porque de uma hora para outra nós nos vimos sem as nossas referências cotidianas.
eu estou sem poder trabalhar, você tem perdas econômicas, suas relações de amizades de repente desaparecem, estou afastada da minha família, dos amigos de infância, pessoas que eu conheço, e então você fica, de certa forma, não só preocupado com eles, mas preocupado como será essa passagem pela pandemia. Oi, Sônia. Porque a pandemia ela não vai passar, o vírus ele veio e deve continuar, mas esse momento exatamente de isolamento, sim, esse vai passar. E o que nós vamos levar após essa passagem, esse turbilhão que nos invadiu? Entrou na nossa casa sem permissão, de certa forma. Então, a razão que eu trouxe foi uma posição política. Atravessamos momentos sombrios, vivemos sob a égide no país de uma brutalidade. Essa brutalidade que nos assombra. O vírus é uma realidade biológica, mas a brutalidade política, né, que se ampliou pelo desprezo demonstrado ao tratamento da doença, né, ao descaso com a quantidade de mortes, porque quando você coloca uma estatística, 60 mil mortes talvez não represente 2 ou 3% da população brasileira, mas talvez ele represente uma família mais de 50% daquela família. Então, o tratamento que nós esperávamos nesse momento era de um cuidar, palavra tão importante falada pela professora Mariana, em que é uma frase, é uma palavrinha que diz muito sobre como nós pensamos o outro e pensamos a nós mesmos, como nós cuidamos. Esse governo, desde o início, ele teve um profundo desprezo pela questão educacional. Não foi só a questão de um péssimo ministro, foi a maneira como ele foi visto, o perfil de educadores, como foi tratado os grandes educadores, a questão da cultura, né? Se nós pensarmos bem, nós estamos sem ministro da educação, assumi um agora, mas é muito recente, alguns problemas também, e sobre a questão da cultura, né? Como é que durante uma pandemia essas questões, o abandono, o descaso, o desprezo pela educação e pela cultura, eles se mostram presentes no tratamento que a gente recebe. Então, esse desprezo, né, essa amplificação do desprezo à educação e cultura, ela alimenta uma fala da indiferença, ela alimenta uma mentira, ela alimenta uma desinformação, ela alimenta ressentimentos, ela aumenta uma polarização estúpida entre direita, esquerda, comunismo, o liberalismo, ela alimenta polarizações porque o mundo, quando está nessa situação, ele está além dessas questões. Ele alimenta, sobretudo, o ódio. Um ódio inexplicável, que como a Ana Arendt vai tratar, que é um dos livros que eu vou Sônia, me escuta? É um genuíno ódio. Oi, Sônia, e não me há escuta? Desculpa, Sônia, que eu interrompa. Sempre fomos um país com uma cultura belíssima. Sônia. E sempre tivemos gestos abertos. Desculpa que interrompa, Sônia. Oi. Me escuta? Ah, obrigada. Sabe, estamos tendo muito problema Sim. com o áudio. Estava achando, talvez, você poderia trocar de conexão, de microfone de ouvido? Talvez melhore com outro. Você poderia? Desculpe muito. Tá, espera um pouquinho. Se escuta uma interferência ali que é um pouco difícil escutar sua fala, então melhor se tentamos mudar. E isso, vamos ver. Também a professora Sônia nos disse que o vizinho está cortando su pasto, então tem uma máquina ali fazendo trabalhos junto à sua casa. Vamos ver se melhora. Melhorou. Melhorou? Está mais alto? Quer que aumente? Como é que está esse? Está muito bom. Sim, escutamos melhor. Tá? Onde vocês pararam? Vocês não escutaram mais? Foi difícil escutar desde o início, desculpe. Não, tudo bem, pera. Então, pode retomar como você senta do início, da última ideia. Desculpe muito que nós interrompimos para você. Não, sem problema, eu volto aqui. Agora se escuta melhor. Está escutando? É porque Sim. o áudio é diferente, tá? Ótimo. Aqui, talvez, não sei.
Isso, muito melhor. Muito obrigada, Sônia. Dá para escutar? Dá para escutar? Sim, dá perfeito. Obrigada. Nada, nada. Então, eu vou repetir a partir da razão porque eu peguei esse tema, tá ok? Eu vou repetir que eu estava falando que eu assumi a responsabilidade de trazer esse tema, porque nós atravessamos momentos sombrios. Mas esses momentos sombrios eles não se dão por igual em toda a população. Nós temos uma profunda desigualdade social, histórica, né, e que vai fazer com que essas sombras, elas se deem, esses momentos que a gente passa de angústia, esses momentos que estamos vivendo agora, sejam vistos de maneira diferente por cada cidadão brasileiro. E, de certa forma, nós vimos que, além da pandemia da saúde, nós fomos tomados por uma brutalidade, né? Uma brutalidade de um governo, que amplificou a maneira como ele tratou a questão, o seu desprezo, que ele já trazia antes, a questão da educação e a cultura, são marcas que vão ser colocadas na maneira como se olha a própria doença. Como se olha a doença causada pela Covid e a própria questão da saúde sanitária nacional. Então, essas coisas não são separadas. Cultura, educação, saúde e política, elas não são separadas. E quando acontece uma pandemia como essa, esse problema, essas coisas vão estar nas formas de atuação. E o governo mostrou uma total indiferença e trouxe com isso uma série de mentiras, desinformações, que aumentou os ressentimentos, ampliou as polarizações, né? Causou um ódio, que é um ódio, como a Ana Arendt vai tratar, um ódio quase, como é que ela coloca? É um ódio tão inexplicável, que é um ódio quase genuíno, né? E mais ainda, escancarou, também que vai estar no livro dela, a gente vai falar um pouco, as portas para aquilo que o Hermann Broch ele vai considerar como único absoluto na Terra, é a morte. Então, quando um governo que tem a responsabilidade sobre uma população que se vê de uma hora para outra retirada do seu cotidiano e que espera que as respostas sejam de cuidar, como foi colocado, a palavra cuidar é uma palavra fortíssima, uma palavra importantíssima, a população não teve essa resposta. E essa maneira de encarar ou cuidar da sua própria é uma marca, ele não é por acaso. Então, esses dois temas, literatura e filosofia, eu trouxe como um protesto pela maneira como foi tratada a questão humana, a questão social, não só nesse ano que passou, mas que vem sendo tratado. Se tornou mais importante as polarizações do que o próprio olhar sobre as pessoas que fazem parte desse país. Então, eu acho que conversarmos sobre esses dois assuntos talvez seja importante para a gente parar um pouco e aprofundar uma reflexão, a nossa capacidade de pensar, de analisar o que nós estamos fazendo. Então, esses temas foram trazidos como uma forma de se posicionar perante ao mal que se espalha, né? Que se espalha pela superficialidade como as coisas são colocadas. A vida se torna banal. As mentiras, elas permitem, né, que se possa triturar as pequenas coisas da vida, os pequenos prazeres da vida. Os encontros se tornam os encontros raivosos. Você começa a ter medo. E não há nada mais paralisante para a vida do que o medo. Então, assim, o que eu busco trazer aqui é uma reflexão aberta, é mais uma conversa. Eu não tenho nenhuma prepotência ou arrogância de tentar destilar o que a Ana Arendt, o que Eduardo Galeano, ou que São João da Cruz propôs. Mas eu só quis trazer aqui um momento de nós pararmos e tentarmos analisar como é que nós nos comportamos perante esse momento, como é que nós nos comportamos perante a vida do outro, perante a vida de modo geral. Né? E aqui o outro não é só o outro enquanto pessoa, é o outro enquanto terra, o outro enquanto meio ambiente, o outro, que eu nem sei qual é esse outro, na verdade, às vezes. Né? Então, por fim, o meu posicionamento, ele que também quer deixar grave, quer deixar marcado, quer deixar como uma forma de a gente pensar que um dos atos mais libertadores da humanidade
principalmente nesses séculos que se passaram após o ato civilizatório, a gente pode dizer, é o ato da leitura. E quantos de crianças ainda estão fora dessa possibilidade de aprender a ler? Então, a gente tem que lembrar que leitura não é só um ato de pegar um livro, a leitura é como nós lemos a vida que está nos cercando, né? Então, eu acho fundamental a gente pensar em que legado nós vamos deixar para as crianças nesse momento em que elas estão olhando para nós, estão esperando que nós cuidemos dela e está esperando que dê algum sentido para elas o que está acontecendo. E se nosso comportamento é um comportamento de rejeição, até a possibilidade de vivermos, então vai ser muito difícil nós deixarmos um legado positivo. Eu quero deixar que o maior legado que a gente poderia fazer para um país é ensinarmos as nossas crianças a lermos. Eu também queria oferecer esse trabalho, esse momento aqui, que é um privilégio estar sentada aqui, quase 3 horas da tarde, 10 para as 3, podendo conversar com algumas pessoas que sei que estão escutando aí, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar também, nesse momento, que eu queria oferecer isso para as pessoas que nesse momento estão trabalhando. Eu conheço algumas enfermeiras e alguns médicos que estão na frente desses trabalhos e o que eles se empenharam para poder tentar resolver algumas questões. Então, eu acho isso muito importante. Bom, agora então eu vou falar dos livros que eu trouxe para reflexão. Eu trouxe 3 livros para nós pensarmos. Primeiro é o livro da Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios. Esse livro era uma indicação que estava num post, no blog do Gabeira. Aí eu estava lendo o blog dele, vi o livro, me interessei e achei muito interessante a maneira como ela vai fazer um ensaio biográfico de pessoas que ela conheceu ou admirava na época do nazismo. O segundo livro é o livro do Eduardo Galeano. Ele é um autor que também tem uma história política muito forte, ele foi uma referência, é muito difícil qualquer estudante de 1980, 1990, que não tenha tido uma paixão, não tenha tido um contato com a obra dele, Veias Abertas da América Latina, na área de ciência social, e na presença dele em outras discussões, ele no último tempo vinha se abrindo para outro tipo de análises, né? Esse livro dele, As Palavras Andantes, é um livro muito interessante porque ele faz uma referência à própria cultura brasileira, que eu falei dessas pluralidades do mundo. O mundo é plural, não tem como ser diferente. Então ele aborda no livro dele as estilografuras de um pernambucano e o livro então se torna com duplas leituras, a do desenho e a dos próprios textos dele. E trouxe um livro do São João da Cruz, que é um livro místico. É um livro místico porque ele foi um místico espanhol. E eu não tenho uma religiosidade definida, eu não sou uma pessoa de uma área religião, eu não sou, mas eu acho que a leitura do místico, a maneira como o místico nos traz ao mundo, nos traz um mundo para dentro de nós e nos coloca no mundo, dando uma perspectiva mais amorosa, ela é muito rica e ela deve então ser falada. Então, nesse aspecto, eu tentei abordar a visão mais racional pela Hannah Arendt, uma visão mais mística pelo Eduardo Galeano e uma visão mais mística pelo São João da Cruz. Eu quero também, acho bacana falar, acho importante falar, que nas minhas leituras desse livro, eu fui mandada quase assim, eles quase me levaram a buscar outros caminhos de leitura. Aí eu encontrei vários outros estudiosos, outros acadêmicos, muitos trabalhos de doutorados e mestrados, que estavam estudando exatamente esses livros, eu estudar esses livros. Então, foi uma maneira também de eu me atualizar e de perceber como o mundo está buscando caminhos mais abertos para se pensar a humanidade. Então, agora eu vou tentar, brevemente, olha, só o livro da Hannah Arendt, acho que daria um ano inteiro de curso, então eu realmente vou tentar falar assim o mínimo e deixar que as pessoas se aproximem, tenham contato, tenham curiosidade pelo livro e leiam e tirem dele suas próprias conclusões e seus próprios pontos positivos, né, de cada livro desse. Se eu fosse tentar fechar alguma questão, eu estaria tirando esses caminhos, que é bom que as pessoas percorram, né, e tirem suas próprias conclusões. Esses 3 livros têm algo em comum. O comum nesse livro é a questão amorosa. Tanto a Hannah Arendt, ela vai falar do amor mundi,
Tanto Eduardo Galeano, na sua forma de escrever, ele vai remeter à questão da vida enquanto um ato amoroso. E não preciso falar que na mística, de modo geral, todas as místicas, elas trazem essa união com o divino, tanto na mística oriental como na mística ocidental, ou em todos, essa base. Né? Nós somos parte de algo maior, não importa como você nomeia, e esse algo maior é que permite que eu estabeleça um vínculo de afeto amoroso. E é isso que faz, de certa forma, carregaria no humano a marca humana. Mais do que qualquer outra racionalidade, a marca humana seria a marca, então, do amor. Então, esses livros trazem, na sua maneira, na sua forma de abordar, esse viés por trás. No caso da Hannah Arendt, que eu vou começar, são os Tempos Sombrios. No caso da Hannah Arendt, o livro da Hannah Arendt, Tempos Sombrios, ela tem 3 palavras-chave. O amor mundi, que ela vai remitir também à questão da uma humanitas, uma humanidade que percorre, que existe em todos os seres humanos. Essa humanidade, aqui em momentos de forte terror, né, de sistemas totalitários, essa humanidade é que fica perdida, praticamente abandonada, isolada. Então, o que ela tenta resgatar em todas as leituras é essa humanitas. E ela traz, então, uma série de pensadores, né, poetas, pensadores, escritores, que vão abordar como eles viram, como eles veem essa questão da humanitas, dessa humanidade, como eles trataram isso durante o período de transição e de medo que eles viveram, com possibilidade de alguns perderam a vida realmente. E, bom, aí eu vou parar por aqui nesse momento e fazer assim. A Hannah Arendt, ela busca, só diminuir aqui, a Hannah Arendt, ela busca, primeiro, responder 3 perguntas no livro dela. O primeiro seria, como agir em tempos sombrios? Qual o papel que me cabe enquanto pessoa em tempos como esse, em que a vida está sendo colocada em xeque? No nosso caso, uma pandemia, que a gente não tem um inimigo invisível e que pode entrar de várias maneiras diferentes, mas no caso de uma guerra, como é que foi visto isso, né? Como fugir do mal que se espalha pelas redes de poder político, pela superficialidade e negação do pensar? Como a gente pode tentar responder a essa que eu coloquei, essa brutalidade, sem também uma reivindicação brutal? Ou seja, como sair de uma violência sem gerar outra violência? Essa é uma questão importante colocada, eu acho que a melhor pessoa que deu essa resposta foi Gandhi, mas no trabalho da Hannah Arendt ela vai buscar isso em como os autores se colocaram. Uma coisa presente em todos os autores que ela leu foi a questão de que nenhum deles abriu mão do espaço público, do espaço de se colocar publicamente como um espaço de realização, de potencialidade humana, como seu espaço de liberdade. Alguns deles se envolveram mais, né, como o caso da Rosa Luxemburgo, como o caso do Karl Jaspers, talvez, e outros de outras maneiras, com outros valores, né? Ela faz um pouco de uma crítica mais ácida ao Bertolt Brecht, que é interessante a gente analisar por que ela faz essa crítica. Então, fica aí a pergunta, como nós vamos fugir desse mal sem produzir um mal maior? E a última pergunta, que está presente a partir dessa questão do mal colocado, e é muito atual, como enfrentar o racismo? No caso dela, como ela podia enfrentar o racismo, né? No caso é o caso de ela ser judia, como judeus, passaram pela questão do antissemitismo, né? Sem cair numa posição de pária, sem, de repente, se ver como pária de uma sociedade, que é o caso dos imigrantes, por exemplo. Então, através desse texto, você pode fazer uma série de análises como questões da realidade local e também internacional, principalmente nessa questão das imigrações para a Europa, das imigrações dos povos que estão fugindo de guerra e que chegam lá e agora estão passando por uma pandemia, que a gente não sabe muito. Então, aqui no Brasil, a gente poderia pensar a questão não dos imigrantes, mas tanto das populações, como as negras e as indígenas, quilombolas e outras, que nesse momento também passam pela pandemia,
e que nós não temos muitas notícias. Eu fiquei pensando também sobre os assentamentos. Eu não tenho escutado muitas notícias sobre como as pessoas dos assentamentos, que muitas vezes são vistas como, entre aspas, quase aqueles párias, no sentido que estão quase excluídos, né, do processo econômico, no processo social, de participar efetivamente da população, eles estão sendo tratados nesse momento. Então, o livro remete a essa série de reflexões, de difícil resposta. Eu acho que a filosofia e nem a literatura se propõem a responder. O que ela se propõe é dar instrumentos ou fazer com que as pessoas parem e pensem qual a contribuição de cada um para dar essas respostas. Essa é uma coisa também que eu gostaria, assim, eu percebo muito na sociedade brasileira. Eu não sei nas outras, porque eu não vivo nas outras. Mas a gente joga muita responsabilidade de tudo para os governos que estão aí, né? Como se nós não tivéssemos uma corresponsabilidade no que está acontecendo agora, por exemplo, em termos das medidas tomadas. Então, eu fico vendo, o governo, alguns aqui na Paraíba eu percebi isso, houve muito cuidado de dizer, fique em casa, se você puder, não fique em casa. Então, mas se eu saio e não obedeço, qual é a mola propulsora para eu fazer isso? Eu não acredito, ou eu tenho outra linha, ou eu acho que eu não vou ser tomada, mas eu tenho uma corresponsabilidade na desobediência, ou eu tenho uma corresponsabilidade na obediência. E quais são os caminhos que nós temos para discutir isso mais abertamente? Essa é a minha questão também que se coloca. Até que ponto nós, brasileiros, nos sentimos pertencer de fato, né, ao Estado brasileiro? Ou a gente sempre vê, de certa forma, os governos como afastados da sociedade, a ponto de nós só chegarmos a eles na hora das eleições. E quando acontece isso, a gente fica esperando que eles decidam, e aí eu decido só se vou obedecer ou não. Então, são questões muito aparentemente pequenas, mas têm repercussão em todas as áreas. Como eu falei na área educacional, então, essas repercussões são imensas, né? Porque uma das graves consequências dessa pandemia foi o esfacelamento de, mais uma vez, da questão educacional. Né? Nós temos a educação totalmente esfacelada hoje, porque a quantidade de pessoas que tiveram seus momentos interrompidos, e vai ser difícil retomar, é para se pensar. Então, eu vou falar um pouquinho do livro, e geral, tá bom? Eu vou só pedir licença um pouquinho para acender a luz, porque foi escuro aqui, espera um pouquinho. Desculpa. Dá para escutar ainda? Tá? Maria Helena, está escutando? Alô? Estão escutando? Sim. Estão escutando? Estava perfeito. Muito bom. Tá bom, então vamos lá. Então tá bom. Obrigada. Tá. O livro de Hannah Arendt, né, Homens em Tempos Sombrios, nos remete a uma literatura reflexiva. De onde ela tirou esse título? Esse título foi tirado de um poema de Brecht. Eu trouxe aqui o poema dele. É um poema muito bonito do Brecht. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha separado, mas eu misturei tudo aqui na hora que eu fui levantar. Achei. Aqui, ó. O poema do Brecht começa assim. Um poema dele diz o seguinte: aos que vieram depois de nós. É uma tradução de Manuel Bandeira. Então, é um poema que fala assim: realmente vivemos muito sombrios. A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas denota insensibilidade. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Aí ele desenvolve outros versos, eu peguei só uma parte. Vós, que surgireis da maré, em que perecemos, lembrai-vos também, quando falardes de nossas fraquezas, lembrai-vos dos tempos sombrios, de que pudeste escapar. Então, o livro dela vem desse Homens em Tempos Sombrios, o título vem desse poema do Brecht. Tá? E aqui no livro, então, ela vai tratar o livro de forma bastante interessante, de forma reflexiva, mas muito delicada, muito sóbria, porque tem duas coisas que é importante. Ela está falando de outras pessoas, muitos que eram conterrâneos, que ela pôde ser amiga pessoal, outros que morreram e ela vai falar uma pós-leitura de fragmentos da obra dessas pessoas. Então, uma coisa que a Hannah Arendt traz como marca intelectual, e eu acho que é uma marca acadêmica fantástica, é a honestidade intelectual, a honestidade ética, né? Do respeito à obra do outro e, sobretudo, o afeto pelo trabalho do outro. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente esquece.
o trabalho que o outro fez sempre envolveu um pouco do seu tempo, um pouco da sua vida. Ali na obra não é uma coisa estanque da própria pessoa, na obra está a pessoa também. Isso eu achei, a gente sente quando lê o carinho. Ela tem 2 autores que eu senti muito carinho, quer dizer, pelo menos eu senti, pode ser que nem seja. O Walter Benjamin, quando ela vai fazer uma leitura dele muito carinhosa, trazer coisas da infância dele, da imagem do corcundinha, que eu vou tentar falar. Então você sente assim uma compreensão por dentro do autor para a própria obra do autor, da maneira como ele encarava aquele momento. Walter Benjamin, todos sabem, é bem falado, ele suicidou-se. E esse episódio do suicídio dele é muito interessante porque foi quase, como ele falava sempre, ele era um homem de má sorte. E foi realmente uma má sorte. Um dia anterior, uma fronteira foi fechada, e ele não tinha forças para voltar de novo o percurso que ele estava saindo, então ele se matou, e no dia seguinte a fronteira foi aberta, até por causa da morte dele. Então, se fosse um dia antes ou depois, como ela mesmo fala, ele não teria morrido. E outras pessoas também. Então, enfim, Walter Benjamin. Esse outro autor que ela fala com muito carinho é um poeta que eu não conhecia, é Jandel Randall, se não me engano, em que ela disse que mesmo que ele não fosse poeta, ele seria um poeta, porque era uma pessoa com uma alegria, uma maneira espontânea, uma presença. Essa é uma palavra belíssima que a gente custa a falar, que é a palavra de estar presente, presença, estar ali, né? São palavras que a gente esquece. Talvez o nosso cotidiano seja por demais corrido para a gente viver, né? Bom, então vamos lá. Então ela traz essa maneira delicada, essa maneira de não deixar de ser crítica. Ela é bastante crítica, assim, muito racional, muito cuidadosa, mas ela é crítica nos trabalhos. Tenta tirar o máximo de reflexões das questões que os próprios autores levantam, né? Em geral, essas questões são abertas de dogmas. Eu achei muito interessante. Todos esses autores que ela traz praticamente são muito pouco dogmáticos. Quase todos eles trazem uma leitura plural do mundo, quase todos eles acreditam na liberdade enquanto um espaço de encontro no espaço público, né? A amizade, por exemplo, a Lice é uma amizade que se constrói dentro de uma perspectiva do encontro como uma questão política, do encontro, a conversa, o debate, enquanto um espaço no espaço público, enquanto uma construção comum, não é um ato isolado de escolha pessoal, de intimidade só. Então ela vai trazer alguns dados que vem um pouco dos gregos e algumas questões dos romanos também em relação a essa questão da vida civil e pública. Em geral, os pensadores recusam assumir dogmas, defendem a liberdade do pensamento. Eu vou trazer algumas questões que foram norteadoras do trabalho dela. A questão judaica, que a gente pode trazer para a questão do racismo, né? Isso as consequências. As consequências da questão judaica foram as migrações, foi o isolamento, a destruição, a morte. Na questão do racismo, eu estava hoje pensando sobre a frase a vida dos negros importa. Essa é uma frase que você, quando fala várias vezes a vida dos negros importa, é muito importante, porque você está dizendo, claro, todas as vidas importam, mas particularmente ela passa a ser inserida dentro de uma outra lógica, a lógica da consciência política. A vida dos negros não é só dizer que ele tem direitos, é dar a ele verdadeiramente o direito, inclusive na sua dignidade máxima, né? E aí eu quero retornar uma fala da mãe do Miguel, daquele menininho que caiu do 35º andar em Pernambuco. A Mirtes, quando ela foi logo entrevistada depois da queda, talvez em choque ainda, ela não alterou a voz, como o Jorge Lloyd, ele virou e ela falou assim, se ela tivesse tido um pouco mais de paciência, ela teria tirado meu filho do elevador. E eu fiquei pensando muito isso, gente, que loucura, uma mãe que acaba de perder um filho de uma maneira trágica, estando em choque, ela só fala assim, se ela tivesse tido um pouquinho mais de paciência. A palavra paciência é uma palavra que retorna justamente ao afeto. O afeto exige paciência, exige tolerância. Quem mexe com a educação sabe disso. Você tem que ter sempre um pouco mais de paciência. O ato educativo é sempre um ato de paciência. E a mãe diz isso. Então, a mãe do Miguel
imbuída de seu amor, eu não conheço a pessoa, então eu não vou fazer nenhuma, nem mais para menos, mas assim, de modo geral, a maneira como ela falou, imbuída de seu afeto, ela traz essa marca de perceber que foi um absurdo, porque faltou um pouquinho mais de uma coisa em que é parte do ser humano essa compreensão, um pouquinho mais de paciência. Então é isso que a Hannah Arendt traz quando ela vai discutir a questão judaica. Por quê? Por que nós incomodamos um quanto e alguém chega para você e fala assim: eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto do seu nariz, eu não gosto da maneira como você fala. Eu estou dizendo para essa pessoa: eu não gosto de você, da sua existência. Ela fala assim: eu aceito o antijudaísmo. Eu posso não gostar do candomblé, eu posso não gostar, mas eu não tenho o direito de negar a existência daquele outro. E isso é muito importante deixar claro, é isso que ela vai discutir no texto do Lessing. Então, o livro dela está permeado dessa discussão. Né? Como é que nós excluímos o outro, por que excluímos o outro, o que nos faz acharmos que nós somos melhores que o outro. Esse compartilhar de um espaço público comum, o bem comum parece que foi esquecido. Né? Como é que você, de uma hora para outra, destrói meu Deus, como é fácil destruir no Brasil, por exemplo, todo um trabalho, como é que eu vou dizer, o nome da outra pessoa, apenas com uma fake news, por exemplo. E na época dos judeus, eles eram confundidos com, você traz uma série de metáforas para trazer essa possibilidade de destruição, e você justifica isso de maneira bem... Eles estão atrapalhando a economia, eles estão roubando do que é nosso, e isso justifica o massacre. Então, aquela palavra que a dona Mirtz, né, a mãe do Miguelzinho falou, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cuidado, nós não teríamos tantas mortes no trânsito. É isso que o tempo todo os textos dela estão nos referindo, quando ela traz essa questão do cuidado com o outro. Se você exclui o outro, você às vezes cria um espaço para o outro, um espaço, como ela vai dizer, dos guetos. E aí ela traz uma questão que eu acho muito interessante, que é a questão dos párias. Um trabalho muito bonito feito por um aluno da Universidade Federal do Ceará sobre isso. Eu não vou entrar no mérito, mas eu passei para os alunos, então esse texto eu posso passar depois, mas então não vou entrar. É muito interessante, porque o que ela falou ali eu senti quando eu fui fazer meu trabalho com os potiguares. Então, assim, ela diz o seguinte, que nas comunidades, de modo geral, existe um tipo de solidariedade muito comum entre eles, porque eles possuem algo que eles constroem, porque eles sabem que eles estão fora do processo. Aí, eu lembro que quando eu fui no Potiguaras, eu chegava, eu acho que eu cheguei a falar para a professora Maristela, eles têm algo assim de uma solidariedade que eu não consigo enxergar aqui. E foi no livro da Hannah Arendt que eu percebi. E ela ainda diz mais uma coisa, esse é um tipo de sentimento que não tem como ser reproduzido. Então, só nos restaria aprendermos com esses povos e nós podermos ampliar isso. Em vez de ampliar fake news, ódio, nós poderíamos ampliar essa capacidade de englobar, né? Englobar, trazer para perto as pessoas que a gente olha para não precisar daquele pouquinho de paciência. Né? Então, ela vai defender que essas populações que estão excluídas, como no caso dos judeus, estavam sendo colocadas, e ela passou pela experiência, porque ela vai para um campo de... Ela vai para um campo não de concentração, mas ela vai para um campo de imigrantes, e lá ela se vê sem identidade, ela não era mais alemã, ela não era mais nada, ela era só mais uma pessoa ali, então ela vai colocar como é importante que esses excluídos tenham o direito a ter direitos. É muito interessante essa questão, não basta ter o direito, é importante ter o direito a ter direitos. É muito interessante que a gente fala da Constituição como se fosse um problema só do STF, mas a Constituição é um problema de cada um de nós. O mundo civil exige que nós aprendamos a lidar, a ler, e conviver e praticar o que a Constituição diz. A defesa do direito da cultura afro é uma obrigação de todos nós, porque ela foi colocada ali como direito. Então é isso que todos esses escritores que estão no texto da Hannah Arendt, eles vão trazer para ser pensado, esses espaços em comuns. Alguns mais dentro da política, como a Rosa Luxemburgo, e alguns mais dentro da leitura, como Hermann Broch. Outros, né, ela vai fazer como o Brecht, ela vai fazer uma crítica a ele justamente porque ele se calou.
ele não foi preso enquanto um judeu e ele vai para a Alemanha Oriental, e ele se cala em função do que acontece na Alemanha Oriental com a questão do comunismo lá, os assassinatos que Stalin estava promovendo. E ela vai apontar isso como um problema, né? Por que ele se cala enquanto uma pessoa que poderia ter se posicionado mais? Então, ela, de certa forma, ela faz uma diferença muito rica sobre a diferença entre perdão e justiça. Então, eu acho que ela entende, ela compreende, acho que ela perdoa o Brecht por ter sido tão omisso, mas ela não aceita que, na área de justiça, ele tenha sido tão responsável por essa omissão, né? Enfim, o que o livro da Ana Arendt traz, como todo o livro dela, é a ética da responsabilidade, né? Então, ela vai buscar, como essa ética da responsabilidade, o seu amparo no amor imúndio, no diálogo, na importância do amor aos diferentes, na possibilidade dos dois diferentes existir, no cuidar, e vários autores colocam que o mais diferente é o que permite a autoridade. Então, a gente pode se perguntar, o outro humano, o que ele tem de diferente de mim? O mais diferente é o mundo? O mais diferente talvez seja a natureza. Quanto mais eu desconheço, mais diferente é. E aqui ela faz de novo uma diferença entre perdão diferente da justiça. O perdão é sempre pessoal. Eu vou voltar à história do menininho do Miguel, porque quando a moça que descuidou pediu perdão, a mãe respondeu que o perdão ela só poderia dar depois que a justiça atuasse. Isso é fundamental. São duas áreas diferentes. O perdão é da pessoa, mas não, a justiça não diminui o peso da responsabilidade do ato que aconteceu. A autora, ela na obra, ela vai trazer reflexões, né? E ela, já falei, ela tem uma profundidade crítica, e ela vai também fazer uma aproximação pelos termos que envolvem memória, lembrança, como no caso do Walter Benjamin, o Jandel Randall, o Karl Jasper, né, e o Hermann Broch. Ela faz um afastamento crítico, você percebe na leitura dela, daqueles que lhe traz mais algumas dúvidas, como Bertolt Brecht. E também é interessante a posição dela em relação ao Heidegger. O Heidegger também tem uma postura muito dúbia em relação ao nazismo, mas ela foi aluna dele, teve uma paixão por ele. Então, também é uma aproximação dúbia do livro dela. O mais interessante é quando ela traz no livro a discussão do papel do Papa. Eu vou acabar de falar aqui, passar para os outros livros, depois a gente pode retornar a outras questões. Então, veja bem, o Papa João XXIII, ele fez parte ele assume o papado depois de Pio XII. Pio XII tem uma polêmica em relação à postura dele durante o nazismo. E o Papa João XXIII, ele vai fazer uma postura muito baseada na fé. Ele não vai seguir ele segue os rituais do Vaticano, mas ele se afasta dele porque ele faz aquela que chama-se a imitação de Jesus Cristo, ou seja, pela fé e pela imitação de Cristo, ele queria isso para a Igreja Católica. Mais ou menos como o Papa Francisco atualmente faz. E toda vez que ele foi colocado em relação à questão judaica, ele se posicionou sempre mais a favor de proteger, não só as crianças na Turquia, como quando vão se publicar um escrito em que coloca em questão o papel do Papa Pio XII, ele defende a publicação. Essa é outra marca também que eu vejo em todos, a honestidade, a postura verdadeira dessas pessoas perante aquilo que acreditam. Eles acreditavam no que falavam e, portanto, agiam em função dessa crença. Não era apenas um falar, não era apenas um discurso, era uma prática. Desses autores que ela traz. Bom, eu fiz uma análise, na verdade, de cada autor, mas eu não vou ter tempo, eu não vou ficar falando aqui a tarde inteira, e eu gostaria de falar agora só algumas questões que eu acho importante citar. Por exemplo, quando ela fala que o fanatismo, esse autor foi exatamente o Papa Pio XXIII, João XXIII, ele vai dizer que todo fanatismo, menos o mais inocente, é prejudicial, né? Então, a justiça, veja bem, ele vai colocar que a justiça vem antes da caridade. Então, a gente tem que viver o carpe diem, o dia a dia, né? A liberdade de preconceitos e a conveniências é que permite você se expressar com toda a liberdade. O desapego, todo mundo fala hoje de desapego tem até uma propaganda, desapega, mas o desapego é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque não é desapegar só das coisas materiais, é daquilo que você constrói e que você acha que é você, né?
como agora as pessoas são as dificuldades que as pessoas passaram agora, no momento pelo menos ficar em casa um pouco mais, né? Então, essas as experiências que ele traz. E tem uma diferença também que a gente confunde, que ser manso e humilde não é a mesma coisa de ser fraco e complacente. Eu acho que essas coisas que estão no livro da Hannah Arendt que nos faz pensar. Eu gostaria só de falar agora uma frase do Karl Jasper, e eu acho que a gente pode mudar de livro para não ficar tarde. A unidade, o Karl Jasper é um pensador filósofo, ela vai ter uma relação com ele muito importante, porque ele foi orientador dela, mas não é só isso não, ela admirava nele a maneira como ele se posicionou sempre muito honestamente perante ao espaço em que onde ele atuou. Então, ele falava assim, a unidade e a solidariedade da humanidade não pode consistir no acordo universal de uma única filosofia. Não existe uma única disciplina, uma única filosofia, uma única verdade, não existe essa verdade dogmática absoluta. Ou em uma única forma de governo. Mas na fé, no múltiplo, as interdisciplinaridades são fundamentais para construir um pensamento mais aberto na universidade. Destruir isso é destruir a própria base da universidade. Não tem como não ser assim. Então, e que ela vai dizer que essa fé no múltiplo aponta para olha só, para o oculto e revelado pela diversidade. Isso também foi dito pelo Spinoza. Ou seja, quanto mais você abre para o múltiplo, o plural, você aponta para uma coisa que está acima de você. Então você começa a entender melhor como é que se dá esses afetos entre as pessoas. Bom, eu vou parar por aqui em relação... eu vou parar, mas antes vou falar uma coisa. Há toda uma discussão nos textos dela, particularmente em Hermann Broch, e praticamente em Walter Benjamin, todo mundo sabe disso, a questão das línguas. Eles vão defender também as várias línguas, a língua viva, os dialetos. Tá? Eles defendem que as línguas não podem ser esquecidas. Isso é muito importante, porque as línguas definem um pouco a vida da cultura, a vivacidade de uma cultura. Abrir mão disso é abrir uma parte grande da cultura dos povos. E, para terminar aqui, eu quero falar a maneira carinhosa como ela se refere às infâncias. Tem um dado importante no livro da Hannah Arendt, que ela traz como um dos componentes da formação da pessoa a infância, a educação na família, a educação que é dada dentro da intimidade. E ela vai trazer, então, no caso do Walter Benjamin, uma imagem que a mãe dele, ou ele mesmo se referia, como ele construído a partir da má sorte, aquilo é a pessoa meio desastrada. E ela retorna, então, a uma figurinha muito bonita, que é do Corcundinha. Então, diz que o Walter Benjamin, assim, ele gostava muito desse versinho infantil. Vou à minha adega, beber o meu vinho. Lá está o Corcundinha, pegou minha garrafinha. Vou à minha cozinha, cozinhar minha sopinha. Lá está um Corcundinha, quebrou minha panelinha. Então, essa coisa da infância, como a infância ela também é um marco, né, uma referência muito forte para a gente pensar de como nós vamos atuar na nossa vida pública. Por isso que eu volto, o que nós vamos deixar para as crianças de hoje? A desobediência a qualquer preço, em nome de uma falsa liberdade individual, porque toda liberdade, ela pressupõe, ela só é possível dentro do encontro com o outro. Tá? Então, aqui eu vou parar a Hannah Arendt e vou entrar no Eduardo Galeano. Depois, se alguém se interessar, a gente pode voltar mais a essas discussões da Hannah Arendt. Quem quiser alguma biografia dela, tem um livro muito bonito sobre ela, Hannah Arendt, O Amor ao Mundo. Eduardo Galeano, outro escritor fantástico, que vai trazer uma mais leve, uma literatura muito mais leve. Então, eu vou pedir, eu vou abrir aqui o livro do Eduardo Galeano, a capa dele é linda, já tem uma xilografia na capa, do Carlos J. Borges, de Pernambuco, é belíssimo essa aqui, e vou só, Las Palavras Andantes, e eu vou só ler aqui uma coisa do Caetano Veloso, visto de cerca, nadie é normal. Então, vamos voltar, não existe normalidade. Se não existe normalidade, não existe, depois da pandemia, o novo normal. Eu não sei o que eles estão falando com isso, sinceramente. E aqui tem uma marca dele, o Eduardo Galeano, em todos os livros, ele faz uma dedicação à mulher, a Helena Villagra. Esse livro está dedicado a Helena Villagra. Todo o livro dele tem ilustração, é muito bonito, as ilustrações, as xilogravuras do nosso autor. E eu vou pedir para a Maria Helena ler Las Palavras Andantes, que eu passei para ela. Você pode, Maria Helena, ler As Palavras Andantes?
As palavras andantes, número 3. A número 3. Ok. Ventana sobre a palavra 3? Ventana sobre a palavra. Isso. Ok. Então, em linguagem guarani, ñe significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraní que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Obrigada. Aí eu queria que você pegasse e a outra, que é a ventana sobre la llegada. Muy bien. Ventana sobre la llegada. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la Costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Pronto. Aqui, esses dois... Obrigada, Maria Helena, graças. Nessas duas, vocês veem a dimensão profunda em que o Eduardo Galeano traz no livro, apesar de ser um livro aparentemente mais leve, porque ele trabalha com a linguagem mítica, a linguagem de vários povos, que vão sempre trazer essa questão de um algo maior, uma cosmologia que contempla algo que nos escapa, um mistério que está aí. E nessas cosmologias indianas, a cosmologia afro, a relação com o sagrado ou com a espiritualidade, ela se dá de maneira muito diferente da nossa. Talvez nós tenhamos que aprender com eles, nos abrimos mesmo e aprendermos como se dá isso. Eu acho muito rico tudo isso. Então, seu livro permeia uma literatura suave, mas nem menos profunda, que emerge dos contos míticos, do pensar cotidiano tradicional, que enraiza nas histórias contadas do homem do campo. Há vários contos no livro dele belíssimos, são contos daqui do interior do Ceará, como ele coloca, do interior dos indígenas. As xilografias que se compõem o livro, ela amplia ainda mais essa leitura, porque ela traz uma outra leitura, a leitura a partir das imagens. Imagens que apresentam muitas figuras do diabo, que está sempre presente, como aquele o oculto, né? O oculto que ele interfere na sua vida o tempo todo, né? E me parece que esse olhar do Eduardo Galeano, ele permite uma escuta que vem dos 4 pontos cardeais do mundo. Galeano, sem perder essas referências na política, porque o livro dele é um livro político, se abre aos encontros do ânima, desse ânima que está presente em várias culturas. Eu trouxe aqui, eu tinha combinado um tempo com a Maria Helena, mas já voou tudo. Então, já que voou tudo, eu vou pedir um pouco de paciência, que eu trouxe aqui Como esse ânima. É um livro de um escritor amazonense, Paulo Jacó. Esse livro fala Amazonas, remansos, rebojos e banzeiros. É um livro de 1995, e olha só que interessante esse livro. Esse romance gira em torno da samalmeira, uma das maiores árvores da Amazônia, que cresce nos beiradões das várzeas, em que, infelizmente, a devastação vem consumindo. Veja, a devastação em 1995 já estava acabando com tudo. Nós estamos em 2020 e continuamos falando do mesmo assunto. A samoeira provavelmente nem existe mais. E aqui, eu quero só trazer aqui, olha como ele vai falar da samoeira. E infeliz irmã samalmeira, muitos anos juntas, abraçadas, sugando o mesmo chão. Agora aconteceram o fatal de morte, balançou forte e morreu. No final do livro, ele retorna ao que normalmente os textos de Eduardo Galeano, as místicas, falam em relação à transformação. A vida que vai além da própria morte é uma transformação permanente da própria vida. Essa samalmeira que morreu, ele vai dizer o seguinte, se virou num grande tronco que cai no mar, que vai pelo rio e chega no mar. Então ele vai dizer o seguinte, pedaços de vida, restados de árvore, atirado ao desejo das ondas, lugar estranho, sozinha, mar tranquilo, muito azul, imensidade de algas oxigenando a água, igual periantãs perdida no jogo dos rios, mar de sargaço,
mar da vida, mar da morte. Linda sepultura azul, eterno repouso da bela Samalmeira, rodeada, abraçada por lindos pardos sargaços, o tronco aos pedaços, chegando de longe. Juntou-se às algas do mar, a ajudar novas vidas, a estrumar outros mundos. Então, é essa linguagem que o Eduardo Galeano ela traz em aberto, totalmente aberto. E isso tem a ver com uma certa utopia de um mundo melhor. Eu vou pedir para a Maria Helena, ou qualquer, talvez, se ela pode ler a última, Ventana sobre a Utopia. Pode, Maria Helena? Sí. Ventanas sobre la utopía. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminhar. Ok, obrigada. É isso que nós estamos fazendo, caminhando em um momento que nós não sabemos muito bem. Opa, saiu alguma coisa, saiu aqui. Alô? Maria Helena, saiu alguma coisa do ar aqui. No, estamos en vivo. Mas eu não estou. Sí, sí, sí. Te estamos viendo. Nosotros te estamos viendo y te estamos escuchando. Ah, então tá bom. Então eu não vou me preocupar, porque saiu aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Se tivéssemos algum problema, eu te ligo pelo celular. Tá, então para acabar, porque acho que já é sinal que tem que acabar, sei lá, sinais enviados de cima, eu vou buscar o último livro do São João da Cruz, que é um belíssimo livro, é um livro, né, um místico espanhol, e que tem uma questão que se coloca nos livros deles que eu acho muito interessante, que é a questão de também sofrer ele é fruto de uma mestiçagem. Então, a gente tem muito essa questão de tratar o problema do mestiço, mas os países europeus também sofreram mestiçagem, principalmente aqueles que sofreram uma forte influência árabe e moura, Portugal, Espanha. E então, ele, na literatura do místico, de São João da Cruz, você vai encontrar aí elementos da literatura mística dos sufis árabes, né? Então, o que é esse livro? Esse livro mostra, Noite Escura é o nome do livro, também é um livro que tem uma capa muito bonita, que é um capa que remete a várias ideias diferentes, podia ser de uma cópula, poderia ser do que fosse. É um livro que fala sobre a experiência mística da união entre a pessoa, o humano que procura o divino, e o divino que, de certa forma, facilita ou dá pistas para que esse humano chegue a ele. É sempre um caminho. É um método de chegar. Então, a mística não tem a ver com os dogmas religiosos, mas tem a ver com um caminho traçado. Existe uma escritora, Lucy Lopes Baralt, que é uma especialista em São João da Cruz e outros místicos, e a Maria Zembrano. São 2 grandes estudiosas da cultura espanhola que estudam os místicos, e eles vão falar, por exemplo, do papel do Ernesto Cardenal, que foi um revolucionário da Revolução Nicaragüense e que se transformou no místico. E uma das imagens mais bonitas que tem é no final da vida dele, quando o Papa Francisco o perdoou agora, porque ele tinha sido praticamente expulso da igreja por causa da atuação dele na Revolução, que depois ele percebe que foi um erro, teve milhões de problemas, nós estamos vendo agora que realmente algumas coisas não saíram como eles esperavam. Ele na cama do hospital, com 90 e poucos anos, rezando uma missa. É uma cena belíssima, está na internet para quem quiser. Então, a linguagem mística é uma linguagem necessária porque ela faz um caminho de conhecimento que sai do caminho da racionalidade. É uma forma direta, é uma experiência direta em que não pode ser ensinada. Ela é uma experiência única, ela não se repete. Isso é muito interessante. Não adianta eu quero sentir de novo. Não tem esse eu quero de novo repetir. Não há repetição na experiência mística. É um caminhar em que você você se encontra, você se transforma e você depois sente novamente aquela solidão, aquele processo de você se sentir esvaziado e a sua procura de novo. É uma transformação interna, essa busca permanente para esse elo divino. E a imagem que ele usa é de um casamento que está nos cantos cantares, por isso que ela falou que sofreu influência da mística oriental, da mística hebraica e da religião da cristã, né? É uma mística de encontros entre pessoas que se amam. Então, não há nada no misticismo que justifique a negação do corpo. Aliás, nesses 3 livros não há nenhuma negação do corpo. Pensar
é o corpo é o pensar. Não, eu não tenho um corpo, eu sou o corpo. Eu não estaria falando para vocês aqui se eu não tivesse corpo. Então, eu queria acabar com essa questão, para não aprofundar mais, porque já deu quase 1 hora pela minha fala. Então, assim, deixar claro que a espiritualidade, ela sempre pressupõe uma profundidade e que ela está sempre ligada também numa liberdade. Espiritualidade não é ficar numa posição de lótus. Pode ajudar, mas tem que se procurar, tem que se ter um silêncio, a escuta, o silêncio, a aproximação do outro. Não é a negação do outro. Não tem nenhum nessas obras que negue o outro. Então, nós temos que nos abrirmos para o espaço público da liberdade, da política, fora das questões polarizadas e buscarmos um encontro com o outro, da comunidade, do diferente. Era isso que eu queria deixar, agradeço. Desculpa se passei, mas eu estou fora do ar aqui. Ok? Eu acho que por aqui da Maria Helena já, acho que dá para... Deixa eu ver se eu volto aqui com você. Alô? Sim, obrigada, Sônia. Vou dar a palavra para a professora Patrícia, que ela vai conduzir as perguntas que Agora, os estudantes fizeram para você. Eu queria voltar. Tem como voltar a ver vocês ou não? Vou ter que ficar aqui olhando para a minha tela vazia. Nós se vemos para você. A gente consegue te ver, Sônia. Eu estou bem, pelo menos, assim, está tranquila? Tudo certo. Bom, Sônia, muito obrigada pela apresentação, foi ótima. Foram muitos temas instigantes, né, para a gente refletir. Então, a gente tem algumas questões aqui no chat, no YouTube. Eu também fiquei com várias reflexões aqui, então eu vou começar pelas questões do chat, né, passar direto a palavra para os estudantes, para as estudantes, e aí depois a gente tenta conversar um pouquinho. Então a gente vai fazer uma rodada, tá bom? Ok. Bom, a Beatriz Guzmão, ela fez uma pergunta um pouco longa, vamos lá. Ela fala, logo no início ela mandou essa questão, né, perguntando sobre a questão da leitura, né? Ela falou que tu chamou a atenção dessa importância da leitura e lembrou muito para ela as atividades que ela tem feito na disciplina e lembrou também o trabalho do Krenak. Aí ela traz alguns trechos do Krenak aqui. Ótimo. Sobre a memória. Sim. Ela fala... foi o que... a reflexão que ela fez. Ele fala, na verdade, que a memória te autoriza a narrar uma história sobre o mundo que você vive. A memória te autoriza a criar uma narrativa sobre o mundo. E aí, no conto do Galeano, ela traz um trecho também, o conto que ela selecionou, ela não fala o título, né, mas diz o seguinte: o abutre come a memória, tal qual o abutre, a memória voa. A pergunta dela, então, é não só como nutrir a memória e pertencimento em tempos de genocídio/etnocídio desvelado, mas também como nutrir a memória e a história de populações onde a oralidade é muito forte. E aqueles que mais podem guardar a memória em si são os mais vulneráveis ao vírus. Como manter a memória e a história vivas? É um desafio que se tem em relação a essas populações onde a oralidade é muito forte, né? Essa é uma questão. A questão seguinte é da Jéssica. Não, é da Jéssica. Pode ser assim? Eu não sei porque como a resposta dela... tá bom, então fala. Deixa eu anotar aqui, porque eu não posso esquecer. Pode falar, vai. Fala da Jéssica. Se quiser, pode responder agora, então. São perguntas diferentes. Eu achei... Ela colocou uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã, quando eu falei assim, poxa, o ato de ler, mas se você está numa população que tem uma tradição oral, como é que é feita essa leitura? Porque não são só os indígenas. Se você pegar os indianos, por exemplo, na questão religiosa, eles têm uma forte tradição oral. Tudo era aprendido a partir da oralidade. Então, nós temos que entender ali que a leitura, como eu falei no início aqui, como eu teve que mudar o microfone, talvez, não tenha apego. Quando eu falo em leitura aqui, é a leitura mais ampla do mundo. Os indígenas, na leitura, quando fazem a questão oral, eles trabalham muito um pressuposto que é importantíssimo, que é a escuta.
né? Então, assim, eles têm uma atenção fortíssima na escuta da outra pessoa. Eu participei de uma reunião com os potiguaras e eu me lembro que tinham pessoas conversando, e aí uma senhora, uma líder na reunião, falou assim, não dá para a gente desrespeitar a fala do cacique, é preciso que todos se concentrem e escutem o que o cacique está falando. Então, essa tradição da escuta, do guardar para poder se passar, ela era construída a partir de uma prática cotidiana, né? Nós, como temos, veja que interessante, como nós temos o hábito de ter os livros, você às vezes fala assim, não, depois eu olho lá, ou mesmo hoje em dia no WhatsApp, não sei o que, tem essa ideia de que você não precisa guardar mais nada, é só abrir o que você está lá. Então, a construção desse processo de memória, ela não tem a mesma construção para todos os povos. Então, a pergunta que você me faz é difícil de responder, mas eu quero te falar que a memória é fundamental, sim, como guardiã dessa tradição. Em relação aos seres mais vulneráveis, o que a gente pode fazer e tem que cobrar é que o governo assuma a responsabilidade pelos dados que passam. E a gente fica atenta para que esses dados não sejam manipulados e não sumam. Então, assim, o nosso papel é, como eu falei, é de resguardar o direito que foi dado pela Constituição. Então, é resguardar a cultura deles, assim como a gente resguarda a leitura do Walter Benjamin. O Krenak é uma pessoa que, na minha opinião, tem o mesmo peso enquanto um pensador do que um Walter Benjamin. Agora, como eu vou usar um e o outro, aí vai depender de como eu me posiciono em determinados momentos no mundo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Essa tua pergunta, eu precisaria ter assim, muitos dias para a gente parar e analisar com mais profundidade, mas eu acho que você vai encontrar a resposta sobre essa questão do pensamento, memória, a partir do Walter Benjamin, que pensa disso, e acho que do Hermann Broch, também na teoria de conhecimento dele, você vai encontrar muito importante essa questão da memória. E na tradição, não é só a tradição indígena, quase todas as tradições dos povos, que a gente diz, eles trazem essa tradição da oralidade. Ela é uma tradição muito bonita, porque ela exige a presença, né? Não tem como você estar ausente, você está presente e você guarda aquilo, porque a transmissão daquilo vai ter um peso para as gerações posteriores. É como se fosse uma carga genética da memória. Aí eu vou deixar para você pensar nisso de outra forma. Não tenta biologizar, genética, não é isso. É como se fosse uma transmissão, como se fosse a mesma coisa que você está passando uma parte do seu corpo. Esse é o papel da memória. Resguardar a cultura de um povo, né? A cosmologia desse povo. E o que a gente pode fazer é isso. Ficarmos atentos para que nós não tenhamos, depois daqui a um ano, ocorreu... Eu escutei agora no rádio, antes de começar o programa, que já morreram 100 e poucos índios do Xingu já foram contaminados e que parece que, acho que não sei se foram 9 ou 10 já faleceram. Quem são essas pessoas? Alguns caciques importantes já morreram, alguns caciques foram lideranças importantes no Brasil. Vamos acompanhar. E eu agradeço muito a pergunta e se desculpa se eu não posso aprofundar aqui, porque eu teria que pensar junto com você, tá bom? Não, tá ótimo, Sônia. E é super importante a gente pensar essa relação oralidade-escuta, né? Porque uma coisa não existe sem a outra. Você falou isso na sua palestra, a professora Mariana falou isso na sua palestra, e assim, a escuta é a base de todo o processo de formação humana. Esse tempo, esse silêncio, essa coisa que está em todas as místicas, em todos os processos de filosofia, né? Então, eu acho importante. Perfeito, obrigada. Vou passar para a próxima agora, tá? Sim. É da Jéssica Lana. Ela chama atenção para redescobrir o amor. E aqui ela está falando em amor no sentido do Maturana também, né? Sim, Humberto Maturana, sim. É isso, exato. Poiesia dele. Isso, como uma necessidade biológica que nos faz aceitar o outro como legítimo outro, não anulando a existência dele em sua completude. Só que isso exige, para aceitar o outro, se aceitar como legítimo em sua própria existência. Aí ela fala, acho muito complexo esse processo de olhar para si e descobrir a humanidade nos corpos, quando vivemos nesse ambiente de anulações de subjetividade. Não é exatamente uma pergunta, mas, enfim, ela traz esse comentário sobre esse redescobrir o amor e em momentos de
tão duros, né, de quebras de subjetividades. Olha só que interessante, eu agradeço a pergunta, é muito interessante. Humberto Maturana é uma referência, porque ele traz na poesia dele toda a base da educação baseada na questão do amor. O amor, a palavra amor, ela foi tão descaracterizada que a gente perdeu a dimensão dela. Primeiro que você está falando de uma relação muito profunda. Você ser aberto a outro ser humano é um exercício profundo de aprendizagem. Por isso que eu te falei, no caso do livro da Hannah Arendt, que me surpreendeu, em todas assim, as falas dos personagens, que vai de Lessing ao último que ela faz a análise, que é Heidegger, passa por uma questão da educação. E tem a educação familiar. E tem um autor muito bom, o Richard Roth, que ele tem um livro famoso que foi premiado, eu agora esqueci o nome, eu me esqueci mesmo, em que ele faz uma análise da educação da família judia. E é um livro engraçadíssimo, que digamos que ele foi quase execrado, porque ele faz uma crítica à educação judia, e ele dizia, há uma piadinha, ele diz assim, imagine você, a sua mãe com uma faca na mão, dizendo, come menino, uma brincadeira assim que ele fazia no livro. E aí você entende, então, veja, que esse ato de afeto que nasce lá no comecinho, parece brincadeira, mas começa lá quando sua mãe te aceita, realmente seus pais te aceitam, e com todas as dificuldades eles te comprometem. E aí eu vou voltar de novo à figura da Mirtz, para você entender essa questão. A Mirtz, ela perde o filho, ela fala com todas, eu falei, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de afeto, eu tinha tirado meu filho. E aí aparece uma cena, acho que uns 15 dias depois, uma cena que, nossa, é muito bonita e ao mesmo tempo você tem que parar para analisar. Aparece uma cena dela entrando correndo com o filho na maca, entrando correndo no hospital. Provavelmente a criança já estava morta ali, mas em nenhum momento ela deixou de correr com o filho com a maca. Ela não deixou. E é isso que a gente tem que entender. O ato amoroso, ele vai além, é como no livro na análise que se faz sobre as místicas, né, diz que a Madalena, quando abriu lá o túmulo e não tinha Jesus, ela em nenhum momento ela não enxergou os soldados. É isso, você tira do foco as coisas que podem te atrapalhar. Olha o que eu estou falando, você tira do foco essas coisas que estão fazendo ruído em você, que é esse excesso de ódio, esse excesso de polarização, esse excesso de fake news. E você redescobre, mesmo nesse espaço em que você está isolado agora, que você não está desconectada. Que você, através da internet, você está falando comigo agora, que nem te vê, eu estou vendo, porque eu só estou vendo aqui a minha tela em branco, aquelas montes de mensagens do próprio programa. Então, veja, você não está desconectado. E aí entra uma coisa que o Krenak, as religiões, a espiritualidade, a cosmologia desses povos sempre traz a palavra. Ela tem um peso. Ela não é uma ventana na janela, as palavras, que bonito, não. Olha, você mentir. É você agredir, é você enganar a alma. Isso tem um sentido muito profundo. E mais para fechar o que eu estou te falando, então a construção do amor exige uma construção de uma subjetividade que, se você pegar no autor do livro da Hannah Arendt, não sei se é o Bloch, não vou te falar agora sinceramente qual é, eu tenho anotado, mas teria que olhar. Ele vai dizer que a subjetividade não é uma coisa que se constrói na intimidade, ela se constrói na relação com o outro. Isso é que a gente tem que parar de pensar. Subjetivo não é uma coisa que eu posso, nasci, estou com aquilo, não. Ela vai sendo construída à medida que na minha família eu tenho relações, que eu vejo como os comportamentos ocorrem, como os afetos são dados. Né? Então, essa coisa do corcundinha, como a mãe do Walter Benjamin, e como a própria Hannah Arendt percebeu o Walter Benjamin como uma pessoa que não conseguia lidar com alguns fatos de realidade, e que ela, de certa forma, escreve quase como querendo abraçá-lo. Eu acho que é isso que fala. Então, veja, são coisas que a gente fala assim, mas você está delirando, Não, são coisas que foram marcadas lá, nessa paciência, nesse pouquinho de paciência que o amor exige. Na educação, na poesia, no texto do Baturana, você vai falar isso. É o que eu posso te falar. Pense a subjetividade como uma construção e pense que você não está isolada, você está em comunicação com o mundo, mas de outra forma. Patrícia? Sim, ótimo. Obrigada, Sônia. Nós temos uma última questão aqui, que é da Michele Montoya, e também se relaciona com uma das questões que eu fiquei, né?
um dos pontos que me chamou a atenção. A Michelle pergunta: nesses tempos de pandemia, teremos uma oportunidade de conhecermos melhor a nós mesmos, de nos descobrirmos? Digo isso por conta das nossas mudanças de rotina, modo de conviver com os outros e etc. E aí eu queria acrescentar, né, eu fiquei pensando muito nesse último conto do Galeano, nesse último trecho que vocês trouxeram, Utopia, tu e a Maria Helena, utopia. Da utopia, sim, e a importância da utopia ainda hoje, porém a gente está num momento de, como tu mesmo falou, né, de brutalidade. Então, e também eu penso num momento de muita frustração de vários lados, né? Então, ou como a Jéssica falou antes também, né? Esse momento de anulações de subjetividades. Então, não que exista um momento perfeito para a utopia, né? Mas talvez ela seja mais importante ainda agora. E eu queria saber como a gente pode, estimulado por essa pergunta também da Michelle, né? Como a gente pode pensar a utopia nesses momentos tão difíceis? Michelle, assim, primeiro só você pode responder isso, porque eu acho que justamente você está o tempo todo já conectado com você próprio nesse momento. Como é que você está lidando com essa sua pandemia? Como você está lidando nesse momento? Eu vou dizer uma coisa assim, imagine várias pessoas que de repente de um dia para o outro tiveram que conviver com famílias, com os familiares sem poder nenhum ponto sair na rua, são 8 pessoas num local muito pequeno, como é que eles tiveram que se reorganizar, como é que tiveram que se rever. Eu me lembro de um casal, um assunto que apareceu na televisão, que eles não se davam conta, por exemplo, que só tinham 5 lugares na cozinha e que eram 7 pessoas para comer. Eles nunca tinham reparado que faltava cadeira e a mesa não dava, porque como eles nunca se encontravam. Então, não é a pandemia que está levando a gente a pensar algumas coisas, é a gente ter parado em algum momento e perceber como nós estamos ignorando a nossa forma de viver. É só apenas isso. O que nos trouxe foi o nosso convívio conosco mesmo. Eu não estou aqui defendendo perfeições. Eu sou uma das pessoas que eu aceito perfeitamente as imperfeições. Eu não quero ser perfeita, eu não tenho nunca tive. E eu tenho um problema sério de lidar com isso, até pelas minhas próprias características. Eu não sou uma pessoa. Então, assim, como é que eu lido com isso dentro do processo de pandemia? Como é que você lida com você próprio? Só você pode responder. E a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: eu quero isso? A primeira pergunta é exatamente a pergunta assim, como agimos? Como agir durante? É a pergunta que eu fiz no livro, na primeira pergunta. Como agir durante um período de tempos sombrios? Você tem que se olhar para você e perguntar como eu estou agindo comigo mesmo. Comigo mesmo. Como é que eu estou me comportando? O que eu estou aproveitando para me encontrar comigo mesmo? Eu quero me encontrar comigo mesmo? Eu tenho esse desejo de crescimento, eu tenho esse desejo de retornar ao centro. Uma coisa muito legal na mística, e essa na mística do São João da Cruz, é que não é o Deus transcendente que nós estamos falando de um Deus imanente, uma divindade imanente que está dentro de você. As potencialidades de mudança não estão no exterior, estão em você. O que essas coisas, os livros, os professores, a universidade faz é potencializar essas coisas que estão dentro de nós. É simplesmente isso, são potencializações. Então, é você que tem que responder. Se você quer se encontrar com você próprio, se você quer ir além do que você encontra, quais são os seus medos desse encontro, como você vai fazer seu caminho, o que você vai aprender e o que você vai deixar para trás. Por isso que eu não gosto desse negócio, a questão do normal. A vida vai voltar, eles vão deixar de ter 70 mil assassinatos no Brasil, que já tinha antes. Nós vamos parar de ter atropelamentos, porque a população aprendeu uma coisa, as pessoas vão parar de se bofetear, o governo vai cair, as universidades vão ficar de uma hora para outra mais abertas, nós vamos mudar o comportamento, não vai ser mais ético. Não, então nós não vamos fazer, porque ocorreu a pandemia, o Brasil se transformou. Mas a gente pode, em cada um, ficar mais tempo, nós percebemos como nós estamos distantes de nós mesmos e do outro. Eu acho que essa é a grande questão. A grande questão que o Brasil nunca se perguntou é o que nós queremos para o Brasil. Nós sempre deixamos que isso é uma tarefa do governo. Essa tarefa é nossa, a Constituição é nossa, o governo é nosso, nós é que somos o Brasil. E eu não estou falando aqui nesse nacionalismo barato, não. Nós é que somos a terra, nós é que somos. Quando a gente está definindo, eles estão lá na Constituição, nós estamos fazendo assim.
respondendo já a Patrícia. Utopia para mim é isso, Patrícia, é um caminhar. Não é chegar a um fim. A utopia, ela não tem, ela não é, é um caminhar. Você, à medida que você caminha para uma coisa melhor, se nós falarmos de polarizarmos, só diminuir a polarização, não trouxermos para a polarização política tudo o que está acontecendo, pararmos de nos agredirmos como nós fôssemos inimigos, já tivéssemos. Se nós só isso já diminuir, nós já demos um avanço muito grande, porque nós podemos conversar sem se agredir, sem precisar mentir, sem precisar ter medo de colocar o que pensamos. A coisa que mais me incomoda é como você começa a ter medo de falar, começa a ter medo de tentar expor o que você realmente pensa, porque você não quer mais levar burro do lado. Isso é um retrocesso tremendo, isso é a amostra maior como o medo é paralisante. E tem mais uma coisa, o medo instalado, ele funciona por ele mesmo. Você não precisa mais de ninguém, porque ele já vai fazer você funcionar do jeito que ele quer. É isso que é perigoso nesses sistemas totalitários. Instalado um medo, você pode tirar os guardas que ninguém vai para a rua. Agora, nós precisamos não deixar que isso aconteça. Então, a nossa utopia é fazermos esse caminhar com cuidado, como diz a Maria Moana, como você colocou, com mais escuta, com mais desejo de sermos mais integradores. Então, nós não vamos alcançar lugar nenhum, nós vamos andar. Eu estou com 60 anos, né? Eu não tenho pretensões de ver o Brasil mudar, mas o que eu puder ainda fazer para que melhore as relações, para que as crianças tenham uma perspectiva de um pouco, de poder ir para a rua sem levar um tiro, isso eu vou fazer. Eu acho que é um papel de todos nós. Para mim, pior do que a pandemia é ver tantas crianças terem sido assassinadas no Brasil. E pior, com os pais. Que país é esse em que crianças com os pais, dentro de suas próprias casas, são assassinadas e há um silêncio em relação a isso? É um silêncio. É um silêncio. Então, é melhor nós começarmos a pensar sobre isso. Utopia, para mim, se a gente melhorar esses dados, nós já demos um grande passo. Se a gente realmente formos mais abertos, se for trabalharmos pela pluralidade nas universidades, nós já estamos andando para ir para frente. É só isso que eu acho. É o que eu posso te responder, Patrícia. Porque eu acho que o processo de caminhar é de cada um. Claro. São respostas que não existem, né, na verdade. Enfim, mas é importante que a gente converse sobre. Sim, Sônia, claro. né? Sônia, a gente vai encerrar, então, essa etapa da live. Agora a gente volta para o Blue Jeans, né? E segue a conversa com os estudantes e as estudantes, tá bom? Ok, obrigada. Olha, eu quero agradecer aqui a paciência, a atenção, pedir porque estourei o tempo, peço desculpas, mas eu quero agradecer muito a todas as perguntas feitas. E também, se eu não pude responder, que a gente um dia se encontre e se responda, que cada um me dê suas respostas. Tá bom? Claro, muito obrigada. A gente que agradece a tua presença, a disponibilidade. Muito legal. Sim, muito obrigada, Sônia. Foi maravilhosa. Não se preocupe por o tempo, toda a ilação da temática foi muito importante. E agora que vamos ter um pouquinho de tempo com os estudantes, vamos escutar também suas respostas. Muito obrigada, Patrícia, por a coordenação. E a nosso técnico, Humberto e Caio, que são parte da equipe deste curso. E nos vemos próxima segunda, à mesma hora, 2:30, teremos outra excelente palestra. Muito obrigada, Sônia. Até logo, todo mundo. Nos vemos segunda.